Olá a todas, todos e todes. Eu sou a Sana Pires e eu vou compartilhar com vocês, nesse 31º encontro da ANPAP, um pouco sobre a minha pesquisa intitulada Como na Rua Nossas Lutas se Encontram, Feminismos nos Lambes Produzidos por Mulheres. Para começar, é importante falar que essa pesquisa surge a partir de interesses pessoais. O primeiro deles na criação de lambes e o segundo com meu posicionamento ativista em defesa do feminismo. Pensando nisso, essa pesquisa parte por uma curadoria ativista. E aí eu opto por abordar dois elementos que operam à margem do sistema social e à margem do sistema da arte. O feminismo enquanto revolução contra a opressão e exploração sexista, como aponta Bell Hooks, que foi fortemente utilizada para a formação do meu pensamento crítico sobre os feminismos, e uma revolução que visa o fim de uma estrutura que impede também que determinados grupos tenham direito à fala, como aponta Djamila Ribeiro. E aí, nesse sentido, eu abordo não só as pautas feministas, mas também as produções realizadas por mulheres, que foram historicamente excluídas do sistema por questões de gênero. O segundo elemento é o LAMB, enquanto um dispositivo artístico de intervenção urbana que opera no sistema social e que também já vem sendo cooptado pelo sistema da arte. Cabe frisar que a colagem de lambes é uma prática ilegal e cabe também frisar que é um dispositivo que tem características bastante democráticas, que pode ser elaborado de forma fácil, com impressões baratas, uma colagem feita à base de grude de farinha, e é democrático também, ainda que com ressalvas, porque se encontra, no espaço público com amplo acesso das pessoas. Com isso, então, eu busco investigar as práticas produzidas que rompem com o projeto de opressão sexista e institucional e questiono como apresenta Djamila Ribeiro no livro Lugar de Fala, quem pode falar e quais saberes são considerados saberes. E aí, nessa abordagem de um material que não é acadêmico, que não é institucionalizado, não é legitimado e é produzido por mulheres, que são silenciadas, pelo sistema opressor em uma localidade, em Porto Alegre, no sul do Brasil, que também está à margem aí do nosso centro, do centro do nosso país, eu busco, então, uma forma de visibilidade para a pauta e para o dispositivo artístico. E aí, como aponta Riley, enquanto existem produções que continuam sendo marginalizadas e invisibilizadas, a gente precisa sim continuar trabalhando em mostras e estudos que sejam focados em raça, gênero e sexualidade. E um dos aspectos fundamentais desse movimento ativista é o desenvolvimento de estratégias de visibilidade, que é o que eu estou me propondo aqui nessa pesquisa. O movimento feminista, ele busca, então, criar estratégias para uma nova narrativa sobre questões de gênero, superando as relações de poder estabelecidas. Eu sugiro que a gente pense que uma dessas alternativas é a intervenção no espaço público por meio da arte urbana. E aí, ao se apropriar do espaço urbano como uma prática que perpassa os propósitos estéticos e significados políticos e culturais, a arte urbana atua de forma subversiva como uma prática social e também como uma prática política, como aponta Palhamin. Como metodologia, foram feitos registros fotográficos e anotações em um diário de bordo e foram percorridas ruas de Porto Alegre. Em 2 tardes, nas principais ruas do centro histórico da Cidade Baixa, 2 bairros centrais da capital gaúcha, eu caminhei em busca de murais, postes, paredes, tapumes ou qualquer outra superfície que tivesse um lambe, e eu fui identificando os lambes produzidos por mulheres por meio das assinaturas ou por meio dos discursos feministas. E aí, a partir dessas fotografias, surgiu, então, um desejo de uma conversa com essas artistas identificadas, e a partir desse mapeamento, dessas fotografias e dessas entrevistas realizadas, foi criada, então, uma cartografia. O primeiro trajeto foi percorrido pelo centro histórico. Eu vou deixar vocês aqui com essa imagem, e eu vou ler um trechinho dessa cartografia, porque eu não vejo como compartilhar como se deu esse encontro com os lambes, e também o tom que eu dou nessa pesquisa. Abre aspas. Após passar por 3 painéis com características bastante específicas, tapumes e muros com predominância de lambes produzidos por coletivos político-partidários, encontro um lugar onde as manifestações feministas compõem com o palavreado dos pichos. Próximo a um dos principais pontos de transporte público do centro, do viaduto escuro brotam musgos e os gritos de uma tipografia em caixa alta daquelas que buscam espaço de fala. Aqui as mulheres buscam ser ouvidas e pretendem, como mostra Ribeiro, romper com um discurso hegemônico e violento e atuam contra a violência do silêncio que lhes é imposto. Entre essas vozes, encontro lambe colado sobre o mármore da escadaria do viaduto Otávio Rocha, criado pelo coletivo Filhas da Diáspora Negra, compondo ao lado de um picho, o rosto de uma jovem negra envolvido por recortes de comentários em redes sociais. Fruta exótica. Beleza exótica e sexy. Linda e exótica. A resposta aparece na tipografia em vermelho. Eu não sou exótica. Fecha aspas.
Esse é o lambe que me levou, então, até as meninas do coletivo Filhas da Diáspora Negra, e numa longa conversa elas compartilharam comigo que o objetivo delas é ressignificar esses atravessamentos negativos que chegam até seus corpos e transformá-los em arte. E aí, ao se posicionar com o feminismo negro, elas enfrentam os códigos dominantes e introduzem novas falas e novos valores em uma sociedade que sistematicamente entende como feminismo o feminismo branco. Dando seguimento aí à pesquisa, né, o segundo bairro analisado, pesquisado, foi a Cidade Baixa. E para introduzir esse lambe, eu vou seguir o mesmo esquema. Abre aspas. Assim encontro o painel localizado na Lopo Gonçalves. A predominância das criações feitas por mulheres me detém. Ali eu me demoro. Me fixo nos discursos daquelas mulheres que na ampla parede se expandem para além dos dispositivos artísticos. Elas ocupam o vazio e reivindicam por meio de diversas narrativas que as ruas também são nossas. A cidade também é das mulheres, carregando em seu discurso a violência que as mulheres enfrentam nas ruas, as altas taxas de feminicídio, assédio, abuso, o contraste da violência patriarcal que opera dentro e fora de casa, e que faz com que busquemos um lugar que também seja nosso, um lugar seguro. Fecha aspas. Esse lambe em destaque foi produzido pela artista Lely Baltzeira, integrante do coletivo Mulher Urbano. Logo ao lado, a gente também tem um lambe produzido pelo mesmo coletivo. Esse trio de mulheres busca, por meio da arte, dar visibilidade para as pautas feministas, né? O coletivo busca a ocupação das ruas e um espaço para as mulheres, uma possibilidade de criação e uma possibilidade de luta. E elas retratam, né, nesse lambe, a presença das mulheres nas ruas, ressignificando as sensações subjetivas de medo e de insegurança pela violência no espaço público. Dando continuidade aí à nossa caminhada pela Cidade Baixa, vou introduzir mais um lambe. Abre aspas. Antes de dobrar para Venâncio, seguia pensando sobre minha presença nessa cidade, de forma objetiva e analisando os postes e caminhando. Vi um lambe e um poste. Parei. Fotografei de forma analítica e fria. Enquadramento 1, enquadramento 2. Quando realmente me detive na leitura da frase registrada na tela da câmera, eu senti. Fui atravessada pela mensagem. Fecha aspas. Esse é o nome da artista Tina Perrone, que tem como texto Não Toca Nela. Ele foi criado a partir da raiva, a partir da tentativa de abuso, né, de uma narrativa de uma tentativa de abuso, de uma pessoa muito especial na vida dela. E a raiva, a gente pode observar que existe, né, e opera como um elemento das lutas feministas. A Audre Lorde apresenta a raiva como uma resposta ao racismo, e a Chimamanda tem a raiva como um sentimento aliado à esperança no combate às injustiças de gênero. A raiva aqui é um grito, o grito que a Tina faz reverberar na rua por meio do lampe. Partindo para as considerações finais, essa presença, né, dessas mulheres e desses lambes, além de agir como reivindicação do nosso espaço nessa fala, atua como uma forma de democratizar os feminismos, fazendo com que o lambe seja uma ferramenta de construção de uma realidade na qual o feminismo seja para todo mundo e na qual sejamos todos feministas. É possível que seja afirmado que o lambe opera pela luta feminista tanto pela prática legal e de resistência desses corpos, ocupando literalmente espaços que lhes são negligenciados, quanto pelos discursos apresentados nos textos que carregam. Apresenta-se, então, aí como um material alternativo e acessível para que as pessoas tenham contato com o conhecimento feminista e com as pautas reivindicadas pelo movimento. Por fim, apresento aqui as referências utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa e eu convido a todos nós a olharmos para os muros das nossas cidades e refletirmos sobre o que eles querem dizer sobre as nossas realidades. Muito obrigada.